Olá, queridos amigos do CPMM, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Espero encontrá-los todos muitíssimo bem e vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Livro dos Médiuns. E no capítulo 2 nós temos a respeito do que é sobrenatural e o que é maravilhoso. E diz assim: se a crença nos espíritos, nas suas manifestações, representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória? Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque, desde todos os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso o que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo o que as filosofias até agora não puderam resolver. Esse trecho do capítulo 2, ele é muito curioso, se assim nós podemos dizer. Por quê? Porque ele questiona a necessidade que as pessoas têm, que todos nós temos, ao longo de o que se conhece da história da humanidade, principalmente da invenção da escrita para cá, né? A invenção da escrita marca o fim da pré-história, né? E o início da Idade Antiga, o que se entende ali, né? Desse momento, esse marco de transição de um grande período histórico para o outro. Porque tudo que nós temos de lá para cá está relatado, né? Em vários idiomas, em várias formas de expressão, e antes disso também, evidente, nós tínhamos, né? Outras formas de entendimento, de expressão, sobretudo a história oral, os contos, as pinturas rupestres e tudo mais. Mas por que isso é importante? Porque as pessoas têm a ideia de que para uma coisa acontecer, ela tem que ser cientificamente explicada, né? Que nós tendemos ao gosto pelo que é maravilhoso e o que é sobrenatural, né? E que então a esse entendimento que nós teríamos a respeito do espiritismo, né, da nossa mediunidade, não se encaixaria nas leis da natureza. E eu lembro sempre do querido Zé Baiano, quando eu estava lendo isso, porque o Zé Baiano fala que a magia nada mais é do que nós prestarmos atenção aos detalhes da vida, nas transformações da vida, né? Naquelas coisas do cotidiano que passam despercebidas. A magia é tudo aquilo que existe da natureza, e tudo aquilo que está na natureza também, como dizia o Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então nós temos a capacidade de transformar todas as coisas, né? Se nós formos estudar todos os povos, né, da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna, nós vemos que na maioria das literaturas, seja aí no campo da história, seja nos romances, né, seja nos mais variados estilos, no suspense, é comum, né, que surja aí a presença de espíritos, né? Então, por que esses espíritos estariam ligados ao sobrenatural? Por que eles não podem fazer parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano? Por que de certa forma, né, nós, principalmente aí da segunda metade do século XIX para cá, nós tivemos essa necessidade de racionalização, né? Essa necessidade de tudo tem que ser científico, se qualquer coisa que é voltada para Deus vai muito aí para o campo de lenda, muito para o campo mitológico, né? E nós esquecemos do básico do entendimento da vida, que é a fé, que é entender que existe um poder superior ao nosso, que é a força do Criador, que é a força de Deus, né? Mas tem pessoas que só querem radicalizar o discurso, né? Ou reduzir tudo
para as coisas, né? Só consigo explicar se tiver uma bibliografia científica, né? E essas pessoas esquecem do sentir, do perceber. Vamos pensar a nossa mediunidade nesse caso. Nós, e me aplico aqui que não temos a mediunidade de evidência, mas que somos médiuns de incorporação. Como é que nós percebemos aí, como é que nós pressentimos ou presenciamos os nossos guias? Através dos nossos sentidos, nós sentimos a sua presença, a irradiação, né? E aí nós vamos conseguindo separar quem é que está se aproximando, quem é que vai se manifestar naquele momento, pelas nossas sensações, né? Não somente porque eu estou vendo ou porque eu estou entendendo de uma forma muito lógica. Então a magia, né, que está, esse apego que é colocado aqui do sobrenatural, do maravilhoso, tende muito a achar que tudo na vida é fantasia. Mas, na verdade, a maior fantasia que existe é viver de fato, é procurar entender a vida, que ela tem dificuldade, que as nossas mediunidades, evidentemente, vão nos oferecer desafios, já que é um planeta de provas e expiações. E se a mediunidade nos oferece desafios, é porque nós temos condições de procurar resolver esses desafios, porque senão aí sim ficaria uma coisa totalmente sem sentido. Todas as transformações que existem, né, no planeta, tudo aquilo que foi concebido por Deus está à disposição do homem. Deus, né, nos dá a oportunidade, Jesus segue monitorando a nossa evolução, o nosso entendimento, a nossa percepção a respeito das coisas. Então, tanto a mediunidade está no campo do sobrenatural? Não. A mediunidade está no campo do maravilhoso? Nós podemos entender que está no campo do maravilhoso se entendemos aqui o adjetivo maravilhoso como uma coisa que vai me auxiliar a quitar os meus débitos para que numa existência, né, futura, quando eu reencarnar, que eu tenha aí um conforto, uma facilidade maior de lidar aí com as agruras do cotidiano. Então é preciso pensar, é preciso entender a mediunidade como algo que faz parte da nossa vida. É preciso entender que a vida espiritual também faz parte da vida material. Elas não se dissociam, muito pelo contrário, elas se complementam, né? Fosse uma tão distante ou mais importante que a outra, nós não estaríamos, né, o tempo todo juntos procurando evoluir, né? Porque os nossos guias também precisam evoluir, assim como nós. Então vamos pensar a mediunidade como uma coisa fundamental, né? Que precisa ser estudada, que precisa ser disciplinada, mas que faz parte da nossa existência. Eu espero que todos vocês estejam muito bem, que estejam todos saudáveis, tranquilos. Um beijo para vocês, tenham um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo.